Bom, irei apresentar uma videoaula pelo Instituto Federal de Pernambuco com conteúdo sobre oscilações mecânicas do projeto de residência pedagógica Turma 2 de 2020 a 2022, com o preceptor professor Fernando Araújo. O tema que irei abordar para vocês será o movimento harmônico simples, ou como conhecido, MHS. Uma rápida introdução para vocês. O estudo do movimento harmônico simples, MHS, é de grande importância nas ciências, pois praticamente todos os movimentos presentes na natureza são periódicos, ou seja, se repetem com certa regularidade. Eu posso trazer alguns exemplos para vocês, como um exemplo, a natureza. Ele existe muitos fenômenos repetitivos. Um exemplo seria o movimento da Lua em torno da Terra em torno do Sol, um batimento cardíaco, o pêndulo do relógio, como vocês podem ver aí no slide, o pistão de um motor automotivo, a oscilação da corrente elétrica, mas não param só por aí. Existem inúmeros tipos de oscilações mais complexas, como a vibração amortecida de um carro, a vibração do estádio de futebol durante o jogo, e essas oscilações elas podem ser entendidas inicialmente a partir do estudo de exemplos mais simples, com o MHS. E outra coisa que vocês devem ter conhecimento é que todo movimento que se repete em intervalos regulares ele é chamado de movimento periódico ou movimento harmônico. Não entendi. Tem como ser mais simplificar melhor, Caio? Posso sim. Vê, se um fenômeno ele se repete em intervalos de tempos iguais, ele vai ser chamado o quê? Periódico. Se ele apresenta um movimento de vai e vem, passando sempre por uma posição central, na ida e na volta, ele é chamado de oscilatório. Uma propriedade importante desse movimento oscilatório é a frequência. E o que é essa frequência? Essa frequência é o número de oscilações completas por segundo, que no SI, como vocês conhecem, que é o Sistema Internacional, é Hertz. Aí ela está definida que 1 Hertz é uma oscilação por segundo, que vai valer 1 segundo elevado a menos 1. Uma grandeza relacionada à frequência é o período. E o que seria esse período? Seria um tempo necessário para completar uma oscilação ou um ciclo. E o período, como vocês podem ver aí a fórmula, é T igual ao 1 sobre a frequência. O período é conhecido como o inverso da frequência. A frequência é conhecida por essa letra F e o período por esse T. Se eu fosse definir o movimento harmônico simples formalmente, como é que eu poderia descrevê-lo? Poderia dizer que seria todo movimento retilíneo e oscilatório em que a abscissa x, chamada no caso de deslocamento, varia com o tempo t, segundo uma função que eu vou apresentar para vocês agora. Essa seria a função horária do deslocamento, onde esse x será o deslocamento e ele vai estar em função do t, vai ter a amplitude, vai ter o cosseno, vai ter a grandeza que vai definir, vai variar de acordo com o tempo. E aqui eu tenho que vocês precisam saber também o quê? Que essa amplitude, esse xm, esse ômega e esse φ, elas são constantes. E que esse xm e esse xm e esse ômega, eles são diferentes de zero. Vamos agora apresentar ela de uma forma mais detalhada, essas grandezas. Como eu disse a vocês, nesse tipo de movimento, o deslocamento x da partícula em relação à origem é dada por uma função que vai depender do tempo. Então vejam, aqui seria o x de t, que seria esse primeiro aqui, que é o deslocamento que está em função do tempo. Ela seria em função do tempo. O xm seria a amplitude, denominada amplitude do movimento, e é uma constante positiva, cujo valor depende do modo como o movimento foi produzido. Esse índice m, pequenininho aqui, ele indica o valor máximo, já que a amplitude representa o deslocamento máximo da partícula em um dos sentidos. Como vocês podem ver aqui, tem uma função cosseno. Ela vai variar entre os limites mais ou menos 1. Assim, esse deslocamento x de t, ele vai variar entre os limites mais ou menos de xm. Uma grandeza dependente do tempo, como eu falei, essa aqui, ela é chamada de fase do movimento. E essa constante, que é φ, ela é a constante de fase ou ângulo de fase. O valor de φ depende do deslocamento e da velocidade da partícula no instante t igual a zero. A constante ômega, ela é denominada frequência angular do movimento. E aqui eu deixei ela. E como é que ela, por definição, ela é 2π sobre
O período. Vocês lembram aqui no slide anterior que o período é o inverso da frequência? Substituindo o valor do período, eu tenho que 2π vai ser o inverso da frequência. Vocês sabem que divisão de fração, pego o numerador e divido pelo inverso do denominador. Eu vou chegar que a frequência angular vai valer 2π vezes a frequência. Vocês devem lembrar também que a unidade de frequência angular no SI é o radiano por segundo. Por coerência, o φ deve ser expresso em radianos. Aqui eu vou mostrar como a constante de fase ou ângulo de fase, como é que ela atua quando ela é diferente, quando ela é igual a zero. Aqui nessa curva azul, isso aqui foi obtido por uma função horária, por essa função horária, e essa curva azul é com φ igual a zero, enquanto a vermelha não. A curva vermelha vai diferir nesse primeiro caso aqui da azul apenas pelo fato da amplitude x' m ser maior. O deslocamento da curva vermelha e para cima e para baixo vocês podem ver que são bem maiores que a da azul. Já no segundo caso, a curva vermelha vai diferir da curva azul apenas pelo fato de que para a curva vermelha o φ vai ser igual a menos π sobre 4 rad em vez de zero, como é no caso da azul, tá vendo? E o valor negativo de φ desloca a curva para a direita. Agora vocês vão ver o decorrer do conteúdo com os meus colegas. Bom, agora nós vamos ver a energia no movimento harmônico simples. Mas o que é essa energia no MHS? Para a gente entender o que é essa energia no MHS, a gente vai observar essa situação onde temos uma mola e uma das extremidades dessa mola ela está presa à parede. E a outra extremidade ela está presa a um corpo, ou seja, a um bloco de massa M. Então, supondo que a gente comprima essa mola, de que forma? Puxando o bloco para a esquerda e depois a gente solte esse bloco, esse sistema vai começar a oscilar desse jeito que a gente está vendo aí na animação. Para a esquerda, para a direita. Para a esquerda, para a direita. Sempre passando pelo ponto de equilíbrio. E o que é esse ponto de equilíbrio? É quando a nossa mola ela não sofre elongação. Dizemos que é quando a mola está relaxada. E aí, o que vai acontecer com a nossa energia nesse sistema ao longo dessa oscilação, desse movimento de vai e vem? Quando estamos aqui na posição de compreensão máxima, de amplitude menos A, quando esse sistema está no início, né, quando a gente comprensou a mola, mas não soltou, se a gente não soltou, então não ocorreu o movimento, não ocorreu o movimento, a nossa velocidade será igual a zero. Se a nossa velocidade é igual a zero nessa posição, então a energia cinética também será igual a zero, porque não está acontecendo movimento. Então, a única energia que está atuando sobre esse nosso corpo, nessa posição de compreensão máxima, é a energia potencial elástica. E aí, quando soltamos esse bloco, que está comprensado, esse sistema ele passa a ter movimento. Então, vamos ter velocidade máxima. Se temos velocidade, não vamos ter mais energia potencial elástica. Nossa energia potencial elástica vai ser igual a zero. Ou seja, o que aconteceu? A nossa energia potencial elástica, ela se transformou em energia cinética, energia do movimento, porque ele passou a ter movimento. E essa energia, ela vai aumentando, até que toda essa energia potencial se transforme em energia cinética, que será onde o bloco vai passar pela posição de equilíbrio novamente. E aí, o que vai acontecer? Devido à inércia, o movimento do bloco continua. No que continua, a mola vai continuar a esticar novamente. E a gente vai ter energia potencial. Porque nessa posição, o bloco ele se encontra parado com velocidade igual a zero. Se não temos velocidade, não temos energia cinética. E o que vai estar atuando sobre ele? Energia potencial.
Então, o que aconteceu aí? A energia cinética, ela passou a se transformar em energia potencial, da mesma forma que a energia potencial tinha passado a se transformar em energia cinética. Então, esse movimento ele vai continuar se repetindo ao longo do tempo. Então, relembrando, quando a energia cinética for máxima, a energia potencial será mínima e vice-versa. Ok? E aí, o que acontece com as nossas fórmulas? Na energia cinética, a gente vai ter mv ao quadrado sobre 2. M é a nossa massa do corpo e V é a velocidade. Então, percebe que aqui em energia cinética vai entrar a velocidade. Por quê? Porque a energia cinética é quando o corpo passa a ter movimento. Na energia potencial, a gente vai ter kx ao quadrado sobre 2. K é a nossa constante elástica e x é a enlongação ou compreensão da mola. Então, energia potencial, não teremos velocidade, porque para a gente ter energia potencial, a velocidade deve ser igual a zero. E aí, o que acontece se a gente somar energia potencial com a energia cinética? A gente vai ter a energia mecânica, que é a soma das duas energias, que é mv ao quadrado sobre 2 mais kx ao quadrado sobre 2. Bem, pessoal, agora iremos falar sobre a dinâmica de forças, né, do movimento harmônico simples no sistema massa-mola horizontal e posteriormente no sistema massa-mola vertical. Bem, olhando aqui esse sistema do massa-mola horizontal, temos que, nessa primeira situação, o bloco saiu do ponto 0 para o ponto A, devido a alguma ação externa, seja alguém puxando ou empurrando o sistema, enfim. E com isso, quando ele sai do ponto 0 para o ponto A, a lei de Hooke começa a agir no sistema. E essa lei de Hooke é conhecida como uma força restauradora. Ou seja, quando o sentido da velocidade estiver indo do ponto 0 para o ponto A, a força restauradora, que é contrária ao movimento, vai sair do ponto A para o ponto 0, tentando com que o sistema volta a seu ponto de equilíbrio. E assim sucessivamente. Saindo do ponto 0 para o ponto menos A também. Fazendo com que o movimento complete uma oscilação completa. Tenha uma oscilação. Depois chegue ao ponto de 0 também. Quando a velocidade vir do ponto A para o ponto 0, ela vai ter sentido para a sua esquerda. E continuando esse sentido, indo do ponto 0 para o ponto A, temos que a força, nesse trajeto aqui, do ponto menos A para o ponto 0, vai ter sentido contrário. Por quê? Porque a lei de Hooke, como é conhecida, é uma força restauradora, que quer fazer com que o sistema volte a seu ponto de equilíbrio. Mas essa situação vai se repetir indefinidamente. Por quê? Porque estamos desconsiderando o atrito, certo? E outro ponto que a gente deve olhar é que para a velocidade igual a zero, temos que a aceleração e a força com o módulo máximo A, seria aqui, o módulo mínimo em menos A, certo, pessoal? Agora vamos ver o sistema massa-mola vertical, no caso. Bem, como eu disse no exemplo anterior, estamos desconsiderando o atrito. Quando a gente desconsidera o atrito nesse sistema massa-mola vertical, vemos que o atrito aqui seria a resistência do ar, que já sendo desconsiderado. Temos apenas duas forças. A força, o peso, no caso, que se dá através da aceleração gravitacional, e a força elástica. Como eu disse anteriormente, a força elástica é contrária ao movimento, ou seja, a atração gravitacional vai fazer com que esse bloco desça, mas a força elástica, como a força restauradora, vai fazer com que esse bloco suba, ou seja, fazendo com que ele não se mexa, permaneça na posição de equilíbrio aqui, certo? Não desça nem para o ponto A e nem suba para o ponto menos A.
E calculando aqui a força resultante também, temos que a força elástica, que é a lei de Hooke, é igual a menos kx. K a constante da mola e x o deslocamento que o corpo vai ter, seja ele para o ponto A ou para o ponto menos A. E o peso, que seria P igual a M, que é a massa do bloco, vezes G, que é a gravidade, a aceleração gravitacional. Aí, aqui, fazendo o somatório das forças, temos que a força resultante é igual a força elástica menos o peso. Por que menos o peso? Vocês podem notar aqui que o peso, eles são contrários em sentidos. Enquanto o peso está indo para baixo, a força elástica está indo para cima. Ou seja, os sentidos deles são opostos. Quando os sentidos são opostos, nós temos a diferença desses pesos, certo? Assim, temos que a força resultante é igual a menos kx menos mg. Olhem para essas duas grandezas aqui, massa e aceleração gravitacional. Vejam que elas são invariantes aqui nesse sistema. A massa não varia, a massa é fixa do bloco e a aceleração gravitacional também não está variando. Ou seja, isso aqui é uma constante. Como é uma constante, eu vou chamar ela de P mesmo, para simplificar o cálculo. E tenho que a força resultante é igual a menos kx menos o peso. E vamos olhar o período que vai oscilar esse sistema e o anterior que a gente viu, que é o sistema massa-mola horizontal também. O período de ambos os sistemas é igual a T grande é igual a 2π vezes raiz de m sobre k. Certo, pessoal? Bom, pessoal, agora para exemplificar um pouco do que a gente viu até agora, eu vou dar alguns exemplos onde o movimento harmônico simples pode aparecer. Um caso famoso é o sistema massa-mola, onde a gente tem um corpo qualquer que possui massa atrelado a uma mola que está livre para se movimentar. A gente percebe que se dermos uma força inicial no bloco, o sistema massa-mola prossegue em um movimento harmônico simples. Claro, se a gente ignorar a resistência do atrito que existe entre o bloco e o chão. Um outro exemplo de movimento harmônico simples é o pêndulo simples, onde a gente, outra vez, ignorando os efeitos de resistência do ar e dá um movimento inicial ao pêndulo, ele prossegue em um movimento harmônico simples. E aqui está uma representação gráfica de um movimento harmônico simples qualquer, onde geralmente o movimento da partícula ou do corpo pode ser descrito como uma função senoide ou cossenoide. E para exemplificar mais ainda, vamos a uma pequena simulação que envolve um sistema massa-mola. Bom, nessa simulação a gente tem duas molas que estão suspensas no alto e a gente percebe que se colocarmos um peso qualquer em uma das molas e soltarmos, o movimento produzido será justamente um movimento harmônico simples. E será simples porque nessa simulação a gente está desconsiderando o efeito do atrito entre o ar e o bloco. E se a gente colocar um outro peso, agora com a massa menor que o primeiro, a gente percebe que a oscilação é diferente do primeiro caso, porém também se trata de um movimento harmônico simples, pois se trata de um mesmo sistema que está numa mesma situação física, ou seja, o atrito também está sendo ignorado. Agora, falando um pouco dos vetores, velocidade e aceleração, a gente percebe que, na mesma situação, esses vetores serão representados dessa forma, onde o vetor verde é o vetor de aceleração e o vetor
ou melhor, o vetor verde é o vetor de velocidade e o vetor amarelo é o vetor de aceleração. Se a gente vê os vetores de força agora, percebe que a força gravitacional está sempre apontada para baixo e a mola sempre apontando para o sentido oposto ao do movimento. E para exemplificar um pouco da energia envolvida no movimento harmônico simples, a gente tem aqui um pequeno esquema que demonstra todas as energias presentes nessa situação. Este gráfico de barras verde representa a energia cinética do bloco, que está relacionada à massa do bloco e à sua velocidade. Esse outro gráfico de barras representa a energia potencial gravitacional, que envolve a massa do bloco e a altura desse bloco relativa à Terra, e a energia potencial elástica do bloco, ou melhor, do sistema, porque ela está relacionada com a mola e a sua constante de mola. A gente percebe que, se somarmos tanto a energia cinética como as energias potenciais do sistema massa-mola, a gente percebe que a soma delas em qualquer momento dá igual ao que a gente chama de energia total, e essa energia total ela é conservada. Movimento harmônico simples e movimento circular uniforme. Falando um pouquinho do contexto histórico, foi Galileu que descobriu os 4 maiores satélites de Júpiter usando um telescópio que ele mesmo construiu. E após algumas semanas de observação, ele constatou que esses satélites eles estavam se deslocando de um lado para o outro do planeta, no que hoje chamaríamos de movimento harmônico simples. Foi através dessas observações realizadas por Galileu que foi possível determinar a posição da Lua Calisto em relação a Júpiter. E também foi percebido que Calisto ele se movia com uma velocidade praticamente constante em uma órbita que era quase que circular em torno de Júpiter, na qual esse movimento ele seria um movimento circular uniforme. De uma forma mais formal, podemos dizer que as observações de Galileu nos levam à seguinte conclusão. O movimento harmônico simples é a projeção do movimento circular uniforme em um diâmetro da circunferência ao longo da qual acontece o movimento circular. E através da animação abaixo, podemos perceber que enquanto a partícula, essa bolinha verde, ela realiza um movimento circular uniforme e ela se desloca realizando um círculo. Já o bloco vermelho, ele realiza um movimento oscilatório que é de vai e vem. Podemos fazer a projeção do movimento harmônico simples com o movimento circular uniforme através de um círculo de referência, igual a esse da primeira imagem, onde o segmento OP ele vai fazer um ângulo φ com um eixo X. E se tomarmos o ponto P igual a zero, como ponto de referência, depois de um certo tempo, igual na imagem 2, essa partícula ela vai se mover com uma velocidade angular, que chamaremos de ômega, e essa partícula ela passa a ocupar a posição onde o segmento OP agora ela vai formar um ângulo com o eixo X. Sabemos que a componente X, que representa o vetor A do movimento harmônico simples, é dado por X vezes a amplitude vezes o cosseno de θ, sendo que o ângulo θ ele é dado pela posição inicial, ou seja, o ângulo φ, que é chamado também de ângulo de fase, somado com a velocidade angular multiplicada pelo tempo. Com isso, ficaremos com θ será igual a ômega versus t mais o ângulo de fase. Fazendo a substituição, ficaremos com a projeção da posição seguinte: a amplitude vezes o cosseno, ômega t mais o ângulo de fase. Também temos a projeção da velocidade do movimento circular uniforme, que ela é dada pela amplitude menos a amplitude ômega seno de ômega t mais φ.
O sinal negativo da projeção da velocidade se dá pelo fato dessa velocidade ela estar no sentido negativo. E também temos a projeção da aceleração, que se encontra negativo também, pois ela está no mesmo sentido da velocidade. Por fim, a gente percebe que a projeção de todos os parâmetros do movimento circular, ou seja, a posição, velocidade e aceleração, ela vai fornecer os valores correspondentes dos parâmetros do movimento harmônico simples. Bom, pessoal, vamos agora resolver alguns exercícios. No primeiro, um bloco cuja massa M é 680 gramas está preso a uma mola cuja constante K é 65 newtons por metro. O bloco é puxado em uma superfície sem atrito por uma distância x igual a 11 cm a partir da posição de equilíbrio em x igual a 0 e liberado sem velocidade inicial no instante t0. A letra A, vamos determinar a frequência angular, onde utilizaremos a equação de frequência angular, onde frequência angular é igual a raiz da constante elástica dividido pela massa. Substituindo os valores, encontraremos uma frequência de 9,78 radianos por segundo. Para acharmos a frequência F, faremos frequência igual a frequência angular dividido por 2π. Então dividimos a frequência angular que achamos de 9,78 radianos por segundo por 2π radianos. Assim encontraremos uma frequência de 1,56 Hz. Para o período, basta dividirmos 1 pela frequência F. Dividindo 1 por 1,56 Hz, encontraremos 0,64 segundos. Este será o período de movimento. Na letra B, para determinar a amplitude das oscilações, basta fazer uma breve análise. O bloco está em uma superfície sem atrito e encontra-se a 11 cm da posição com energia cinética nula e energia elástica máxima. Ou seja, se a energia cinética dele é nula, ele chegou a um limite de movimento. Como a energia elástica é máxima, ele fará o movimento agora no sentido contrário. Assim podemos determinar que a amplitude será xm igual a 11 cm. Na letra C, determinaremos a velocidade máxima. A velocidade máxima será o produto entre a frequência angular e a amplitude. Multiplicando a frequência pela amplitude, encontraremos uma velocidade máxima de 1,1 metros por segundo. Na letra D, iremos encontrar a aceleração máxima. É bem semelhante à velocidade, porém aqui o produto será entre o quadrado da frequência angular e a amplitude. Então, multiplicando a amplitude pelo quadrado da frequência, encontraremos a aceleração de 11 metros por segundo ao quadrado. O próximo exercício pede para determinarmos a energia mecânica de um sistema massa-mola com a constante elástica de 1,3 Nm por centímetro e uma amplitude de oscilação de 2,4 cm. A equação da energia potencial e a equação da energia cinética são bem parecidas as duas, porém a energia potencial tem um cosseno ao quadrado, enquanto a cinética um seno ao quadrado. A energia total, a energia mecânica, será a soma dessas duas. Porém aqui, perceba que há esse termo entre colchetes é chamado de identidade trigonométrica, onde essa identidade trigonométrica vale 1. Multiplicando o termo fora por 1, permanece tudo igual. Assim podemos escrever a energia mecânica sendo energia igual a constante vezes a amplitude ao quadrado dividido por 2. Agora, substituindo os valores para a constante e a amplitude, e realizando os cálculos, encontraremos uma energia mecânica de 3,7 vezes 10 elevado a menos 2 joules. O próximo exercício, um pêndulo é formado por um disco uniforme de raio 10 cm e 500 gramas de massa, preso a uma barra homogênea, comprimento L, igual a 500 mm e 270 gramas de massa. Letra A. Calcule o momento de inércia em relação ao ponto de suspensão. Primeiro, vamos identificar
o momento de inércia em relação ao centro será mr² sobre 2. Porém, de acordo com o teorema dos eixos paralelos, o momento de inércia do disco é a massa do disco vezes o raio ao quadrado dividido por 2, mais a massa da barra vezes o comprimento da barra vezes mais o raio ao quadrado dividido por 2. O momento de inércia da barra será a massa da barra vezes o comprimento ao quadrado dividido por 3. Logo, o momento de inércia poderá ser escrito como a massa do disco vezes o raio ao quadrado mais a massa do disco vezes o comprimento mais o raio ao quadrado dividido por 2 mais a massa da barra vezes o comprimento ao quadrado dividido por 3. Substituindo os valores e realizando os cálculos, encontraremos um momento de inércia de 0,205 kg/m². Na letra B, qual a distância entre o ponto de suspensão e o centro de massa do pêndulo? Tomando como origem o ponto de suspensão, o centro de massa está a uma distância LD igual ao comprimento mais o raio. Encontraremos aqui 0,600 mm e o centro de massa do sistema está a distância LB igual ao comprimento dividido por 2. Encontraremos aqui 0,250 metros. Assim, a distância entre o ponto de suspensão e o centro de massa do sistema vai estar a uma distância D igual a massa do disco LD mais a massa da barra vezes LB, dividido pela soma das duas massas, do disco e da barra. Aplicando os valores, fazendo os cálculos, encontramos uma distância de 0,477 metros. Para o período, faremos o período igual a 2π raiz quadrada do momento de inércia que já encontramos, dividido pela soma das duas massas, vezes a gravidade, vezes a distância. Aplicando mais uma vez os valores, encontraremos um período. Agora eu irei falar um pouco sobre o oscilador de Arquimedes. Primeiramente, vamos relembrar. O princípio de Arquimedes, ele fala que todo corpo que se encontra imerso em um fluido recebe a ação de uma força vertical para cima, cuja intensidade é igual ao peso do corpo que está dentro do fluido. Com base nisso que eu falei, vamos analisar esses três casos. Na primeira imagem, podemos ver que o somatório das forças é igual a zero. O corpo ele tem equilíbrio no interior do fluido. No segundo caso, a força peso é maior que a força de empuxo, ou seja, o corpo afundou. E no terceiro caso, a força peso é menor que a força de empuxo. E então, no caso, o corpo ele só vai até atingir o equilíbrio com a parte emersa. Com base nisso tudo que eu falei, a gente pode perceber que o empuxo ele funciona como uma força restauradora. Por que uma força restauradora? Porque ela é a força responsável, que no caso irá ser responsável pelo movimento oscilatório da esfera. Agora indo para um caso mais particular, que é o caso do paralelepípedo oscilador, sabendo que a força de empuxo é igual a densidade vezes a gravidade vezes o volume, e sabendo que, no caso, a gente está tomando como exemplo paralelepípedo, o seu volume vai ser H vezes A, e nesse caso, como o paralelepípedo está oscilando, esse volume vai ser uma função y, que depende da sua altura H e da sua posição y. A área, ela não muda, e y, a área da base, no caso, e y é a parte da altura do bloco que está submersa. A força resultante é igual à força de empuxo. Isso implica dizer que a força resultante é igual à densidade da água vezes a gravidade vezes A vezes Y. Isso aqui, ó, é uma constante. Agora Y não, Y é uma variável. Fazendo uma analogia com o sistema massa-mola do movimento harmônico simples, o módulo da força elástica a gente sabe que é K vezes X. K é uma constante e X é uma variável. E o período de oscilação é igual a 2π raiz de m sobre K. No oscilador de Arquimedes, a densidade da água vezes a gravidade vezes A está fazendo o mesmo papel da constante K do sistema massa-mola. Logo, a gente sabe, então, com base nisso, que o período do oscilador de Arquimedes, com base nessa analogia,
T é igual a 2π raiz de m sobre densidade da água vezes a gravidade vezes A. Então, pessoal, inicialmente eu vou fazer a seguinte pergunta. Quanto tempo levaria para você viajar ao longo de um túnel que atravessa o centro da Terra? Aqui ao lado tem uma simulação, representando aqui o túnel, né, no centro da Terra. Aqui o ponto O seria o centro. Imagine que você está aqui no carro, né, representado por esse ponto vermelho, e que está atravessando esse túnel. Observa aqui que o sistema físico parece com algo que a gente já estudou, né? Veja que aqui tem um movimento oscilatório. Então, inicialmente a gente tem que fazer a seguinte modelagem, né? Uma modelagem de um caso ideal, que a Terra é esférica, então o volume é dado por essa expressão, que a densidade volumétrica é uniforme, e a gente vai desprezar os efeitos da resistência do ar. Considerando isso, sabendo que a força resultante é dada por a massa vezes a aceleração, e que a força resultante aí, no caso, né, que a aceleração é a aceleração da gravidade, que é o G, e que a força gravitacional, dada pela lei da gravitação universal de Newton, é dada por essa expressão, e sabendo ainda que a única força resultante é justamente essa força, a gente vai igualar essas duas expressões com o objetivo de cancelar a massa do carro, né? Então, a expressão da aceleração da gravidade é dada por essa daqui, ó. G, m, né? Esse G é uma constante, esse m é a massa da Terra, e esse é a distância, né, relativa ao centro da Terra. Então, lembrando que o volume é dado por essa expressão, que a densidade volumétrica é dada pela massa sobre o volume, meio pelos extremos aqui a gente chega nessa expressão. Onde tem V aqui eu vou substituir por 4/3 de πr ao cubo, a gente vai chegar que a massa da Terra vale isso. Como aqui tem m, eu vou substituir essa expressão aqui, com o objetivo aqui, ó, de simplificar. R ao cubo dividido por R ao quadrado, sobra o R. Então, a aceleração é dada por essa expressão. Então, a pergunta que eu vou fazer agora é o seguinte. Quanto vale essa constante da gravitação universal em termos de constante conhecida? Vamos pegar o caso que o carro, né, está na superfície da Terra. Se ele está na superfície, então a aceleração da gravidade é justamente a que a gente já conhece, né? Aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, é o G0. E se ele está na superfície, a distância relativa ao centro da Terra vai ser justamente o raio da Terra. Pegando essas constantes aqui, jogando nessa equação, a gente vai isolar o G, né? Faz o meio pelos extremos, a gente chega que a aceleração a constante, né, da gravitação universal é dada por essa expressão. Como a aceleração é dada por essa expressão aqui, e você já descobriu quem é o Gzão, né? Só é substituir essa equação aqui no lugar de G. De modo que a gente vai simplificar aqui, ó, 3 com 3, 4 com 4, π com π, né, e ρ com ρ. Então a aceleração vai ficar assim, bem simples, né? A equação vai depender da distância, né, que o carro vai estar do centro da Terra, o raio da Terra e a aceleração da gravidade no centro da Terra. Sabendo que a força resultante é dada por essa equação, onde tem um G, eu vou substituir por essa fórmula aqui, ó. Então a força é dada por essa expressão. Então a gente pode fazer uma analogia com o caso que a gente já viu, né, da força elástica. Aqui peguei o módulo da força elástica, que vale Kx. Veja que mg0 sobre rt é constante, né? São valores constantes. O que vai variar só é a distância que o carro vai estar com relação ao centro da Terra. Aqui o k é a constante e o x é a variável. Então a gente pode fazer que o k está para essa expressão, assim como o x está para r, né? X variável, r variável, k constante e essa expressão constante. Para o sistema massa-mola, né, a gente tem um MHS, o período de oscilação é 2π raiz de m sobre k, onde tem k, eu vou substituir por essa equação aqui, ó. De modo que a gente vai resolver essa fração, simplificar a massa e descobrir que o período é 2π raiz de r de t sobre g0, onde raio e o g0 a gente conhece. O raio da Terra vale 6,37 vezes 10 a sexta metros, a aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Substituindo esses valores na equação que a gente determinou, né, o resultado vai ser dado em segundos,
para chegar em minutos, basta dividir por 60. Então, o período vale 84 minutos. Veja que o período é o tempo do carro ir e voltar. Então, qual é o tempo de ida? Né? O tempo de ida vai ser igual ao tempo de volta. Então, o tempo de ida vai ser justamente 84 dividido por 2, 42 minutos. Olá, pessoal. Eu sou Almi e vou aqui apresentar para vocês sobre os 4 tipos de pêndulos que estamos aqui definidos a apresentar. Vamos lá. Começamos com o pêndulo simples. Então, o pêndulo simples, né, para oscilações harmônicas simples, nos quais a força de retorno está associada à gravitação e não às propriedades elásticas do fio ou da mola, né? No primeiro, nós temos aqui o fio preso a um ponto fixo, onde nós temos o ângulo em relação a um ponto de equilíbrio, onde o peso B ele está deslocado à direita, né, na sua amplitude, enquanto que C está deslocado à esquerda de sua amplitude. No centro, a gente tem aqui o diagrama de forças, onde Px aqui ela é a componente tangencial em relação ao deslocamento do peso, e a componente PY ela tem a mesma direção aqui do comprimento de tensão, né? E aqui nós temos o peso. Aqui à direita nós temos que o deslocamento máximo, ele, quando está máximo aqui em xm, significa que a velocidade é zero nesse instante, mas a aceleração é negativa devido à definição de aceleração, né? Por conta do negativo da frequência ao quadrado, né, vezes o deslocamento. Nós temos aqui essa imagem mostrando esse deslocamento, né, do pêndulo simples, sendo que essa amplitude ela está um pouco mais elevada do que o normal. Aqui a gente tem esse diagrama destacando que essa componente tangencial ela cria um torque restaurador, fazendo com que essa massa volte a retornar, né, no seu processo de oscilação para a esquerda e para a direita, né? Então, as forças que atuam nesse bloco, nessa massa, é a força de tração e a força peso, e temos aqui envolvidas suas componentes aqui vetoriais. Então, nesse processo envolve também o momento de inércia e a aceleração angular. Aqui nós temos uma simplificação, né, envolvendo o torque inicial e também um torque anterior, né, que é o momento de inércia vezes aceleração. Nós temos aqui que essa aceleração aqui é obtida dessa relação anterior e que é equivalente a essa aceleração angular, que é igual ao negativo da frequência ao quadrado vezes o deslocamento. Então, quando o peso do pêndulo se move para a direita, a aceleração aumenta para a esquerda, até parar, né, e voltar para a esquerda. Quando o peso está à esquerda, da posição de equilíbrio, a aceleração aumenta para a direita e assim sucessivamente, né, reproduzindo o movimento harmônico simples, né? Ou seja, eles oscilam, né, até o seu ponto de amplitude. Aqui nós temos essa demonstração até a gente encontrar o período, né, de oscilação, que vocês verem aqui, ó, que ele não depende de sua massa, e sim depende do comprimento do fio e da gravidade. Aqui nós temos o pêndulo físico, aonde ele está deslocado à esquerda do seu centro de ângulo, né, na sua amplitude, em relação ao centro de equilíbrio, onde nós temos aqui a componente tangencial, mg seno de θ, e o peso e outra componente que é no mesmo sentido aqui do fio L, sendo que aqui não é um fio, aqui é um corpo que é um pêndulo físico, então ele tem uma distribuição desordenada de massa, né? Onde o comprimento vai do seu ponto fixo até o seu centro de massa. Então, o seu período ele é igual a 2π raiz de momento de inércia sobre mgl, né? Onde L vai ser até o seu centro, né, de massa, que o centro de massa é uma média onde se reúne assim, onde se concentra essa massa, né? Agora, se o momento de inércia seja
igual a ml ao quadrado, vai depender também da forma desse objeto, né? Vai depender aí dessa proporcionalidade de massa. Se o pêndulo físico ele não oscila, ou seja, se o ponto fixo é o centro de massa, nós temos o comprimento igual a zero e o período é infinito, ou seja, não chega a completar uma oscilação. Aqui nós temos que o pêndulo físico com um ponto fixo inicial que oscila com um período de tempo, né, corresponde a um pêndulo simples de comprimento inicial e o mesmo período. E o ponto do pêndulo físico, que fica a uma distância inicial ao ponto fixo, é chamado de centro de oscilação do pêndulo físico para o ponto de suspensão dado. Podemos medir G também, né, através dessa equação do momento de inércia, onde através desse momento de inércia a gente pode descobrir, isolando a gravidade, né, para uma nova equação para a gente descobrir qual é a gravidade em um certo ponto da superfície da Terra, né? Isso acontece, né, para fazer estudos geofísicos. Aqui nós temos esse estudo, né, para um pêndulo físico, que a gente tem aqui uma régua rosa e uma distância h até o centro de massa. Então a gente quer descobrir qual é o período de oscilação nessa régua aqui que está presa a um ponto físico, num ponto fixo no caso, né? E nós temos aqui o período e a gente fazendo aqui algumas propriedades, vocês podem pausar o vídeo depois e perceberem que a resolução desse período é 1,64 segundos. Então, a gente percebe que também para um pêndulo físico, a massa, o período não depende da massa do pêndulo, né? Ou seja, o resultado não necessitou da massa aí do objeto. Aqui nós temos um pêndulo de torção, onde nós temos que a extremidade fixa aqui na parte superior, onde nós temos um fio de suspensão, onde está preso a um disco. Esse disco ele realiza uma rotação horizontal, aqui seja para a direita ou para a esquerda, onde nós temos uma reta de referência, onde vamos ter essa oscilação, né? Então, nesse disco, nós temos um disco que provoca um torque restaurador, né, devido à lei de Hooke. Então, esse torque ele vai ser igual ao negativo dessa constante de torção vezes o ângulo que vai ser realizado nesse movimento. Então, nós vemos que essa constante ela vai depender do comprimento do diâmetro e do material. Ou seja, são detalhes importantes relacionados a esse pêndulo de torção. E pegamos essa equação do período anterior e substituindo nessa nova aqui, destacando que o período agora é 2π raiz do momento de inércia sobre a constante de torção. Aqui nós temos o pêndulo cônico, onde o que acontece ele se assemelha a um pêndulo simples, sendo que agora o seu movimento é de rotação em relação a um plano horizontal. Ele pode ser um movimento tanto circular quanto elíptico, né? Um movimento em que essa partícula ela pode girar tanto anti-horário quanto horário. E o somatório das forças, como aqui a tensão e o peso, o somatório disso vai dar na resultante centrípeta. Então, em qualquer ponto que esse objeto esteja, a sua resultante está voltada ao centro dessa trajetória. Aí nós temos essa relação que envolve a tangente e vamos chegar numa resolução em que a frequência angular vai ser igual à raiz da gravidade sobre o cosseno de θ vezes o comprimento do fio, né? Aqui nós temos essa imagem onde representa o movimento desse pêndulo cônico e numa velocidade constante em relação aí às suas componentes de força, né? Tanto força de tração como força gravitacional. E aqui está nossas referências
de todos os residentes participantes. Então, nós agradecemos a atenção de todos e até mais, pessoal.